No ano de 1183, nos campos verdejantes da França medieval, uma das maiores tragédias da lealdade feudal estava prestes a se desenrolar. Esta é a história de como a devoção absoluta de um escudeiro ao seu senhor terminou não em glória, mas em uma morte que mudaria para sempre o curso da história inglesa. Prepare-se para conhecer William Marshal, o cavaleiro mais leal que já existiu, e descobrir como sua fidelidade inabalável selou não apenas seu destino, mas o de toda uma dinastia real que governava metade da Europa. Se você quer conhecer mais histórias fascinantes da realeza medieval, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os segredos mais sombrios dos reis e rainhas da história. William Marshal nasceu em uma família de pequenos nobres por volta de 1146, em uma época onde a lealdade era mais valiosa que ouro e a honra valia mais que a própria vida. Seu pai, John Marshal, era um cavaleiro menor que servia ao rei Estevão durante a terrível guerra civil conhecida como Anarquia, um período de 19 anos onde a Inglaterra sangrou enquanto dois pretendentes lutavam pelo trono. Desde criança, William foi exposto aos horrores da guerra e às complexidades da lealdade feudal. Aos 5 anos, ele foi usado como refém em uma negociação política, uma experiência que moldou profundamente sua compreensão de que a honra e a palavra empenhada eram as únicas coisas verdadeiramente sagradas em um mundo de traições constantes. Desde jovem, William demonstrou uma habilidade excepcional com a espada e uma devoção quase fanática aos códigos da cavalaria. Aos 14 anos, foi enviado para a Normandia para ser treinado por seu primo, William de Tancarville, um dos melhores mestres de armas da época. Lá, ele aprendeu não apenas as técnicas de combate, mas também os intrincados códigos de conduta que governavam a vida de um cavaleiro medieval. Ele memorizou cada verso das canções de gesta, estudou as leis da cavalaria até conhecê-las de cor, e desenvolveu uma compreensão quase mística do que significava servir a um senhor com devoção total. Aos 20 anos, Marshal já era reconhecido como um dos melhores guerreiros de sua geração, capaz de derrubar 10 homens em combate sem sequer quebrar o suor da testa. Sua reputação nos torneios era lendária. Estes eventos não eram apenas competições esportivas, mas verdadeiras batalhas simuladas onde cavaleiros podiam morrer ou ficar aleijados para sempre. Marshal participou de mais de 500 torneios ao longo de sua carreira, perdendo apenas um. Sua técnica era tão refinada que outros cavaleiros viajavam centenas de quilômetros apenas para observá-lo lutar, tentando decifrar os segredos de sua maestria marcial. Mas Marshal não era apenas um guerreiro excepcional, ele era também um homem de profunda inteligência política e estratégica. Ele entendia que a força bruta, por si só, era inútil sem diplomacia e astúcia. Durante seus anos formativos na Normandia e na França, ele observou atentamente como os grandes senhores navegavam pelas complexas alianças da política medieval. Ele aprendeu a ler as motivações humanas como um livro aberto, a identificar quem era verdadeiramente leal e quem era apenas oportunista esperando o momento certo para mudar de lado. Foi em 1170 que o destino de William Marshal se entrelaçou para sempre com a Casa Plantageneta, a dinastia mais poderosa da Europa. O rei Henrique II controlava um império que se estendia da Escócia ao Mediterrâneo, incluindo Inglaterra, Normandia, Anjou, Maine, Touraine e Aquitânia. Era um domínio maior que o do próprio Sacro Império Romano, e administrá-lo requeria uma complexa rede de vassalos, aliados e mercenários. Henrique II era um homem de energia sobrenatural, capaz de cavalgar 100 km por dia e ainda governar seu império com mão de ferro. Mas mesmo ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e precisava de homens em quem pudesse confiar absolutamente. O problema mais sério que Henrique II enfrentava não vinha de inimigos externos, mas de sua própria família. Seus filhos, todos eles ambiciosos e sedentos por poder, começavam a questionar sua autoridade. Henrique havia cometido o erro político de dividir seu império entre seus herdeiros ainda em vida, uma decisão que criou mais problemas do que solucionou. O mais problemático de todos era Henrique, o jovem rei, herdeiro do trono inglês, um jovem de apenas 15 anos mas já conhecido por sua arrogância, sua sede de independência e sua tendência de gastar fortunas em luxos desnecessários. O jovem rei era fisicamente impressionante, alto e loiro como os normandos de linhagem pura, com olhos azuis penetrantes que podiam seduzir uma multidão ou intimidar um inimigo.
Ele tinha o carisma natural dos Plantagenetas, a capacidade de inspirar lealdade fanática em seus seguidores. Mas também tinha os vícios da família, uma tendência à violência súbita, uma incapacidade de aceitar frustração, e uma sede de poder que beirava a obsessão. Aos 15 anos, ele já havia sido coroado rei da Inglaterra, uma cerimônia sem precedentes destinada a garantir a sucessão pacífica, mas que acabou criando uma situação impossível onde dois reis reinavam simultaneamente. Henrique II tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele nomeou William Marshal como tutor, mentor e protetor de seu filho rebelde, acreditando que a lealdade inabalável do cavaleiro poderia moldar o caráter do futuro rei. Era uma tarefa que muitos consideravam impossível, como tentar domar um leão selvagem com palavras gentis e música suave. O próprio Henrique II admitia privadamente que seu filho era quase incontrolável, mas ele esperava que Marshal pudesse conseguir o que padres, tutores e conselheiros experientes haviam falhado em fazer. Marshal aceitou a missão sem hesitar. Para ele, servir a coroa era mais que uma profissão, era um chamado sagrado que transcendia qualquer consideração pessoal. Ele compreendeu imediatamente que sua nova posição o colocava em uma situação extremamente delicada. Ele deveria simultaneamente servir aos interesses do rei-pai e educar o rei-filho, uma tarefa que inevitavelmente criaria conflitos de lealdade. Mas Marshal acreditava que sua experiência e sabedoria poderiam encontrar um caminho através desse labirinto político. Desde o primeiro dia, a relação entre William Marshal e o jovem rei foi turbulenta e complexa. Henrique era impulsivo, gastava fortunas em torneios e festas, e constantemente desafiava a autoridade de seu pai. Ele via Marshal não como um mentor, mas como um espião enviado por Henrique II para vigiá-lo e reportar suas atividades. Durante os primeiros meses, o jovem príncipe testou constantemente os limites da paciência de Marshal, chegando ao ponto de humilhá-lo publicamente em banquetes e questioná-lo diante de outros cavaleiros. Marshal, por sua vez, tentava equilibrar sua lealdade ao rei Henrique II com sua crescente responsabilidade pelo jovem príncipe. Era como caminhar em uma corda bamba sobre um abismo cheio de crocodilos, sabendo que qualquer passo em falso resultaria em queda mortal. Ele desenvolveu uma estratégia cuidadosa. Publicamente, ele apoiava as decisões do jovem rei, mesmo quando discordava delas. Privadamente, ele tentava guiá-lo através de conversas longas e pacientes, usando exemplos históricos e parábolas morais para ilustrar as consequências de diferentes escolhas políticas. Gradualmente, algo extraordinário começou a acontecer. O jovem rei começou a respeitar William Marshal, não apenas como guerreiro, mas como conselheiro e amigo. Ele descobriu que Marshal era um dos poucos homens na corte que lhe dizia a verdade, mesmo quando essa verdade era desconfortável. Enquanto outros cortesãos lisonjeavam e concordavam com tudo que ele dizia, Marshal tinha coragem de discordar quando necessário. Essa honestidade brutal, combinada com a habilidade marcial incomparável de Marshal, criou uma ligação única entre os dois homens. Os anos seguintes foram simultaneamente os melhores e os piores da vida de William Marshal. Por um lado, ele estava cumprindo sua missão de educar e proteger o futuro rei da Inglaterra. O jovem rei começou a mostrar sinais de maturidade política, consultando Marshal sobre decisões importantes e demonstrando maior consideração pelos custos financeiros de suas ações. Por outro lado, a situação política geral estava se deteriorando rapidamente. Henrique II estava envelhecendo, e a questão da sucessão se tornava mais urgente a cada ano que passava. O problema fundamental era que o jovem rei tinha o título de rei, mas não tinha poder real. Henrique II controlava todos os tesouros, todos os exércitos, todas as decisões importantes. O jovem príncipe era rei apenas no nome, uma situação que se tornava cada vez mais insuportável para alguém de seu temperamento orgulhoso. Marshal tentou repetidamente mediar entre pai e filho, propondo soluções que dariam ao jovem rei mais responsabilidades reais sem ameaçar a autoridade suprema de Henrique II. Mas ambos os homens eram teimosos demais para aceitar compromissos significativos. A tensão familiar foi exacerbada pela influência de Eleanor da Aquitânia, a rainha-mãe e uma das mulheres mais poderosas da Europa. Eleanor tinha suas próprias razões para ressentir Henrique II, incluindo seu confinamento forçado após apoiar uma rebelião anterior de seus filhos.
Ela encorajava secretamente o jovem rei a desafiar seu pai, enviando mensagens através de uma rede de aliados que incluía alguns dos nobres mais poderosos da França e da Inglaterra. Marshal estava ciente dessas intrigas, mas sua posição o impedia de agir diretamente contra a rainha-mãe. Em 1173, o impensável finalmente aconteceu. O jovem rei, instigado por sua mãe Eleanor e apoiado por seus irmãos Ricardo e Godofredo, se rebelou abertamente contra o pai. Era uma guerra civil que rasgaria a Inglaterra ao meio, colocando pai contra filho em uma batalha que mancharia de sangue os campos de meia Europa. A rebelião não foi um impulso súbito, mas o resultado de meses de planejamento cuidadoso. Eleanor havia negociado alianças com o rei Luís VII da França, com vários condes normandos, e até mesmo com alguns barões ingleses descontentes com o governo autoritário de Henrique II. William Marshal se viu diante do dilema mais terrível de sua vida. De um lado estava Henrique II, o rei legítimo que lhe dera tudo o que possuía, sua posição, suas terras, sua honra cavaleiresca. Era um homem que Marshal genuinamente respeitava, um dos governantes mais eficientes e inteligentes da cristandade. Do outro lado, estava o jovem rei Henrique, o príncipe ao qual havia jurado lealdade pessoal e que considerava quase como um filho. Era uma escolha que rasgaria sua alma ao meio, como ter que escolher entre respirar e fazer o coração bater. Marshal passou noites inteiras sem dormir, analisando cada aspecto de sua situação impossível. Ele consultou textos de filosofia moral, procurou conselhos de clérigos respeitados, e até mesmo considerou abandonar completamente a vida secular para se tornar monge. Alguns de seus amigos mais próximos o aconselharam a ficar do lado de Henrique II, argumentando que a rebelião estava fadada ao fracasso e que apoiá-la seria equivalente a cometer suicídio político. Outros sugeriam que ele deveria permanecer neutro, recusando-se a lutar contra qualquer um dos dois lados. A decisão final de Marshal chocou toda a corte e ecoou através de toda a Europa feudal. Ele escolheu permanecer ao lado do jovem rei, abandonando Henrique II no momento de sua maior necessidade. A notícia espalhou-se como fogo selvagem através dos castelos e mosteiros da cristandade. Muitos o chamaram de traidor, outros de louco. Como poderia um homem tão sensato, tão experiente em política, apoiar uma rebelião que tinha poucas chances de sucesso contra um dos reis mais poderosos do mundo? Como poderia ele abandonar um senhor que havia sido generoso e justo em favor de um jovem impulsivo e mal aconselhado? Mas Marshal tinha seus motivos, e eles iam muito além de considerações políticas convencionais. Ele havia jurado um voto pessoal de proteger o jovem rei, um juramento feito não apenas diante de Henrique II, mas diante de Deus e dos santos. Para Marshal, quebrar esse voto seria equivalente a condenar sua alma à danação eterna. Além disso, ele acreditava sinceramente que sua missão era proteger o jovem príncipe, mesmo que isso significasse protegê-lo das consequências de suas próprias decisões tolas. Era uma interpretação da lealdade que poucos contemporâneos compreendiam, mas que estava profundamente enraizada na psique de Marshal. Sua decisão também foi influenciada por uma análise estratégica mais sutil do que muitos perceberam na época. Marshal compreendia que, mesmo se a rebelião falhasse, o jovem rei provavelmente seria perdoado por seu pai e eventualmente herdaria o trono. Nessa situação, ser conhecido como um homem que permaneceu leal durante os momentos mais difíceis do príncipe poderia trazer enormes recompensas futuras. Era um cálculo arriscado, mas não completamente irracional. A rebelião começou de forma promissora para os rebeldes. O rei Luís VII da França invadiu a Normandia com um grande exército, enquanto simultaneamente barões ingleses se levantavam em várias partes da Inglaterra. Por algumas semanas, pareceu que Henrique II poderia ser derrotado pela coalizão de seus próprios filhos e seus inimigos externos. O jovem rei estabeleceu sua própria corte em Paris, atraindo cavaleiros aventureiros de toda a Europa que viam a rebelião como uma oportunidade de ganhar terras e títulos. Mas Henrique II demonstrou rapidamente por que era considerado um dos maiores estrategistas militares de sua época. Ele mobilizou mercenários flamengos e galeses, fortaleceu as defesas de seus castelos-chave, e começou uma campanha metodical para esmagar sistematicamente cada foco de resistência. Sua experiência militar, combinada com recursos financeiros superiores e o apoio da maioria dos barões ingleses e normandos, logo começou a inclinar a balança da guerra em seu favor.
William Marshal encontrou-se lutando ao lado do jovem rei em uma série de batalhas desesperadas através da França e da Normandia. Era a guerra de verdade, não os torneios civilizados onde ele havia ganhado sua reputação. Homens morriam de feridas infectadas, cidades eram saqueadas, e camponeses inocentes pagavam o preço das ambições políticas de seus senhores. Marshal viu horrores que o assombrariam pelo resto da vida, cavaleiros sendo executados depois de se renderem, aldeias inteiras queimadas até os alicerces, crianças órfãs vagando pelos campos de batalha procurando por pais mortos. Durante todo esse período, Marshal nunca vacilou em sua lealdade ao jovem rei. Quando outros cavaleiros começaram a desertar conforme a situação militar se deteriorava, Marshal permaneceu firme. Quando aliados estrangeiros retiraram seu apoio percebendo que a rebelião estava fadada ao fracasso, Marshal continuou lutando. Quando até mesmo os irmãos do jovem rei começaram a negociar separadamente com Henrique II, tentando salvar suas próprias posições, Marshal recusou-se a considerar qualquer forma de traição. Sua lealdade era demonstrada não apenas em palavras, mas em ações concretas e perigosas. Em uma batalha particularmente feroz perto de Verneuil, Marshal sozinho enfrentou 7 cavaleiros inimigos que estavam tentando capturar o jovem rei. Ele conseguiu não apenas repelir o ataque, mas também matar 2 dos atacantes e capturar seus cavalos de guerra, uma façanha que foi cantada pelos trovadores durante décadas. Em outra ocasião, durante um cerco em Chanchonneau, Marshal liderou uma sortida noturna que quebrou o cerco inimigo, permitindo que o jovem rei e seus seguidores escapassem de uma situação aparentemente impossível. A lealdade de Marshal era quase sobrenatural em sua intensidade. Ele parecia incapaz de considerar a possibilidade de abandonar seu senhor, mesmo quando todos os indicadores racionais sugeriam que a causa estava perdida. Seus próprios homens de armas começaram a questioná-lo privadamente, perguntando se ele havia perdido a razão. Alguns chegaram ao ponto de sugerir que ele estava sob algum tipo de encantamento mágico, uma teoria que não era completamente ridícula em uma época onde a superstição e a religião se misturavam livremente. Conforme 1183 se aproximava, a situação militar dos rebeldes tornou-se desesperadora. A maioria de seus aliados havia mudado de lado ou simplesmente desaparecido. O dinheiro estava acabando, os soldados não estavam sendo pagos, e a moral estava no fundo do poço. O próprio jovem rei começou a mostrar sinais de desespero, alternando entre explosões de raiva furiosa e períodos de melancolia profunda. Ele havia apostado tudo em uma única jogada política e estava perdendo espetacularmente. Foi durante este período de crise que a verdadeira natureza da relação entre Marshal e o jovem rei se revelou completamente. Longe de ser simplesmente uma relação de senhor e vassalo, havia se desenvolvido entre eles uma ligação quase paternal. Marshal genuinamente amava o jovem príncipe, não apenas como seu senhor feudal, mas como o filho que ele nunca havia tido. Essa dimensão emocional da sua lealdade tornava impossível para ele abandonar o jovem rei, mesmo quando fazê-lo seria a decisão mais racional. O jovem rei, por sua vez, havia chegado a depender completamente de William Marshal. Em um mundo onde ele não podia confiar em ninguém mais, onde até mesmo seus próprios irmãos estavam negociando às suas costas, Marshal representava a única fonte de lealdade genuína e desinteressada. Era uma dependência que ia muito além da necessidade militar, era uma necessidade emocional e psicológica de ter pelo menos uma pessoa que permaneceria fiel não importa o que acontecesse. Em 1183, durante o cerco desesperado de Martel, o inevitável finalmente aconteceu. O jovem rei Henrique adoeceu gravemente, vítima de disenteria, uma doença comum na época mas frequentemente fatal, especialmente em condições de estresse extremo e nutrição inadequada. A doença atacou seu sistema digestivo com ferocidade implacável, deixando-o fraco, desidratado e sofrendo dores agonizantes. Em questão de dias, o jovem príncipe que havia sido a personificação da vitalidade e ambição jovem tornou-se uma sombra esquelética de si mesmo. William Marshal permaneceu ao lado do príncipe dia e noite durante sua agonia final, cuidando dele com a ternura de uma mãe cuidando de uma criança doente. Ele preparava pessoalmente as poções medicinais recomendadas pelos médicos da corte, ajudava o jovem rei a beber água quando ele mal conseguia levantar a cabeça, e o consolava durante os momentos de maior sofrimento físico. Era uma devoção que ia muito além do que qualquer código de cavalaria exigia, era amor puro e simples.
Nos últimos dias de vida do jovem rei, algo extraordinário e comovente aconteceu. O príncipe rebelde, confrontado com sua própria mortalidade e com a perspectiva de encontrar seu criador, finalmente compreendeu a verdadeira extensão da lealdade de William Marshall. Ele viu, com a clareza que só a proximidade da morte pode trazer, como o cavaleiro havia sacrificado literalmente tudo em nome de um juramento feito anos antes. Sua reputação, suas terras, seus relacionamentos familiares, suas perspectivas futuras, tudo havia sido posto em risco ou perdido completamente por causa de sua recusa em abandonar um jovem príncipe teimoso e mal aconselhado. Era uma devoção que transcendia qualquer lógica humana normal e entrava no reino do sobrenatural, do sagrado. O jovem rei percebeu que havia sido amado de uma forma que poucos seres humanos experimentam, com uma lealdade que não esperava nada em troca e que permanecia constante mesmo diante da derrota total e da humilhação pública. Era uma revelação que trouxe tanto consolo quanto arrependimento profundo pelos anos de rebelião tola e decisões impulsivas. O jovem rei morreu nos braços de William Marshall em junho de 1183, sussurrando palavras entrecortadas de gratidão e perdão entre espasmos de dor. Suas últimas palavras foram uma súplica desesperada para que Marshall cumprisse uma promessa que ele havia feito anos antes, levar sua cruz de cruzado até Jerusalém, participando de uma peregrinação armada à Terra Santa que lavaria os pecados de sua rebelião contra o pai. Era um pedido que transformaria a tragédia pessoal de Marshall em uma jornada espiritual de redenção que o levaria até os lugares mais sagrados da cristandade. A morte do jovem príncipe foi um golpe devastador para William Marshall. Ele havia perdido não apenas seu senhor, mas também o homem que havia se tornado como um filho para ele. Durante 3 dias após a morte, Marshall permaneceu em vigília silenciosa ao lado do corpo, recusando-se a comer ou falar com qualquer pessoa. Testemunhas relataram que ele chorou como nunca haviam visto um homem adulto chorar, com uma dor que parecia vir das profundezas de sua alma. Era o luto não apenas de um vassalo por seu senhor, mas de um pai por um filho perdido. Mas a morte do jovem rei não trouxe paz ou resolução para William Marshall. Pelo contrário, ela o deixou em uma posição política impossível e pessoalmente devastadora. Henrique II, consumido pela dor da perda do filho amado e pela amargura das recordações da rebelião, inicialmente culpou Marshall pela morte do príncipe. Como poderia o homem que deveria ter protegido, guiado e educado seu filho ter permitido que ele se rebelasse? Como poderia o cavaleiro mais experiente e respeitado da Inglaterra ter escolhido o lado errado em uma guerra civil fratricida? Essas acusações eram profundamente injustas, mas compreensíveis no contexto do luto paterno e da política medieval. Henrique II precisava de alguém para culpar pela tragédia de sua família destruída, e Marshall, por sua visibilidade e proximidade com o jovem rei, era um alvo óbvio. O fato de que Marshall havia agido de acordo com os mais altos princípios da honra cavaleiresca era irrelevante diante da dor emocional crua de um pai que havia perdido seu filho em circunstâncias trágicas e evitáveis. Durante meses após a morte do jovem rei, Marshall viveu como um pária na corte inglesa. Seus antigos amigos o evitavam como se ele carregasse uma doença contagiosa, seus aliados políticos se distanciavam para proteger suas próprias posições, e até mesmo sua própria família começou a questioná-lo sobre suas escolhas passadas. Ele havia perdido virtualmente tudo pelo que trabalhará durante décadas, sacrificando sua posição social, sua segurança financeira e seu futuro político em nome de um juramento que muitos agora consideravam mal interpretado ou mal aplicado. A situação de Marshall se tornou ainda mais precária quando começaram a circular rumores maliciosos de que ele havia deliberadamente influenciado negativamente o jovem rei, incentivando sua rebelião contra Henrique II por motivos pessoais egoístas. Eram acusações completamente infundadas, baseadas em inveja, ressentimento e a necessidade política de encontrar bodes expiatórios, mas em uma corte medieval onde a percepção pública era frequentemente mais importante que a realidade objetiva. Essas calúnias poderiam ter consequências literalmente fatais. Marshall se viu enfrentando não apenas o ostracismo social e a ruína financeira, mas também a possibilidade muito real de ser formalmente acusado de traição e executado publicamente como um exemplo para outros que pudessem considerar desafiar a autoridade real. Era uma perspectiva aterrorizante para um homem que havia dedicado toda a sua vida adulta ao serviço leal da coroa inglesa, mesmo quando essa lealdade o havia levado a fazer escolhas pessoalmente devastadoras.
Foi somente quando Henrique II, após meses de reflexão dolorosa e consultas com conselheiros respeitados, finalmente começou a compreender a verdadeira natureza da lealdade de William Marshal que a situação começou lentamente a mudar. O rei gradualmente percebeu que Marshal não havia traído a coroa ou manipulado maliciosamente seu filho, mas sim interpretado sua lealdade de uma forma diferente e mais complexa, priorizando sua devoção pessoal ao jovem príncipe acima de considerações políticas mais amplas e pragmáticas. Era uma forma de fidelidade que, embora questionável em termos de resultado prático e consequências políticas, demonstrava uma integridade moral e uma consistência de caráter que eram quase sobre-humanas em sua pureza. Marshal havia provado que era possível para um homem permanecer absolutamente fiel aos seus princípios e juramentos, mesmo quando fazê-lo significava aceitar custos pessoais devastadores e riscos mortais. Era uma demonstração de caráter que, uma vez compreendida adequadamente, comandava a respeito mesmo daqueles que discordavam das escolhas específicas que ele havia feito. A reconciliação gradual entre Henrique II e William Marshal foi um processo lento e delicado que levou mais de um ano para ser completado. Foi um momento definidor não apenas para ambos os homens individualmente, mas para toda a instituição da cavalaria medieval e os ideais que ela representava. O rei reconheceu publicamente que Marshal havia agido de acordo com os mais altos ideais da honra feudal, mesmo quando isso significava fazer escolhas que eram pessoalmente devastadoras e politicamente questionáveis. Era uma validação que não apenas restaurou a reputação pública de Marshal, mas também estabeleceu um precedente importante sobre os limites e responsabilidades da lealdade feudal em situações de conflito moral. A história de Marshal tornou-se um caso de estudo que seria debatido por filósofos morais, teólogos e especialistas em lei canônica durante séculos, sempre retornando à questão fundamental sobre se a lealdade absoluta era uma virtude suprema ou um defeito perigoso que poderia levar a consequências trágicas. Nos anos que se seguiram à sua reconciliação com Henrique II, William Marshal gradualmente reconstruiu sua posição na corte inglesa, mas ele nunca se recuperou completamente do trauma emocional de perder o jovem rei. Ele havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que mesmo as virtudes mais nobres podem levar a resultados trágicos em um mundo complexo e moralmente ambíguo. Sua experiência o transformou de um jovem cavaleiro idealista em um homem mais sábio, mas também mais cauteloso, que compreendia os custos reais da honra absoluta. Marshal se tornou uma figura quase lendária na corte inglesa e em toda a Europa feudal, conhecido não apenas por sua habilidade marcial incomparável, mas também por sua disposição demonstrada de sacrificar tudo em nome de um juramento sagrado. Jovens cavaleiros viajavam de países distantes para conhecê-lo pessoalmente e aprender os segredos não apenas de sua técnica de combate, mas também de sua força moral. Ele se tornou uma espécie de exemplo vivo dos ideais mais elevados da cavalaria, mas também um lembrete constante dos custos que tais ideais poderiam exigir. Ao mesmo tempo, políticos experientes e conselheiros reais estudavam o caso de Marshal como um exemplo complexo dos perigos potenciais de colocar princípios abstratos acima de considerações práticas e resultados concretos. Sua história levantava questões profundas sobre a natureza da lealdade, os limites da obediência, e as responsabilidades conflitantes que surgem quando diferentes deveres morais entram em conflito direto uns com os outros. A história de William Marshal e sua lealdade trágica ao jovem rei Henrique tornou-se um dos contos morais mais poderosos e duradouros da literatura medieval. Era uma narrativa sobre o preço da honra, sobre os custos devastadores de manter promessas impossíveis, sobre como a virtude mais nobre pode levar aos resultados mais trágicos quando aplicada de forma rígida em situações moralmente complexas. Marshal havia provado além de qualquer dúvida que um homem poderia ser completamente fiel aos seus ideais mais elevados. Mas seu exemplo também demonstrava que tal fidelidade frequentemente exigia sacrifícios que poucos seres humanos estariam dispostos ou capazes de fazer. O legado duradouro de William Marshal transcendeu completamente sua própria época histórica e se tornou uma parte permanente do imaginário cultural europeu. Ele se estabeleceu como o modelo definitivo do cavaleiro perfeito, o padrão pelo qual todas as futuras gerações de guerreiros medievais seriam medidas e avaliadas. Sua história foi contada e recontada incontáveis vezes em canções épicas, poemas narrativos, crônicas históricas e obras teatrais, sempre enfatizando a mesma lição fundamental sobre os custos e benefícios da lealdade absoluta em um mundo imperfeito e moralmente ambíguo.
Assim termina a história trágica e inspiradora de como a lealdade de um escudeiro terminou em morte, não sua própria morte física imediata, mas a morte simbólica e espiritualmente devastadora de tudo que ele havia construído cuidadosamente ao longo de décadas em nome de um juramento sagrado e uma devoção que transcendia considerações materiais. William Marshall provou, através de sua própria experiência dolorosa, que a honra verdadeira às vezes exige sacrifícios que desafiam toda a lógica humana convencional, transformando homens comuns em lendas imortais através do simples, mas extraordinário ato de permanecer absolutamente fiel aos próprios princípios até o fim amargo, não importa o custo pessoal.